Amigas e amigos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então vamos agradecer a presença de todos que estão aí nos vendo. E vamos pedindo para que essa nossa transmissão seja feita muito boa. Ok, meninos e meninas? E hoje a nossa conversa é sobre Filhos da Luz. E hoje nós estamos, olha, com uma parceria com o Centro Espírita lá de Ubatuba. O Sementes da Boa Nova, sobre o comando do nosso querido Mário Mazei. Muito obrigado, Mário Mazei, pela oportunidade. O Mário Mazei está abrindo uma sala de vídeo para que todos possam assistir de lá. E também dá um alô para a nossa querida Rosana Giatti, do Centro Espírita Companheiros de Jesus do Sapopemba. Ela também abre uma sala de vídeos, o Companheiros de Jesus abre uma sala de vídeo para que nós sejamos vistos por mais pessoas. Ok? E convidando a todos para que no sábado, às 22 horas, possamos ir para uma balada virtual com os nossos companheiros de doutrina espírita, Paulo e Leia, que todo sábado nos oferecem essa maravilhosa abertura musical, onde nós podemos ouvir um monte de coisa boa, vai das 20. Você prepara o seu refrigerante, você prepara a tua pipoca, você prepara as luzes que você quiser, porque a balada começa às 10 horas com Paulo e Leia. Manolo, onde? No Facebook. No Facebook da Leia Singer. Leia com Y. Leia com Y, Singer com G. Leia Singer. Procura lá. E você vai passar assim uma hora e pouco com música popular brasileira da melhor qualidade, toca coisa boa, e aí a gente fica assim um bocadinho melhor. Eu tenho também uma pergunta que foi feita ontem pela Érica Reis, é isso, Gabi? Ela, Érica Reis, sobre o fluido cósmico universal, o fluido vital. Ela nos perguntou se uma pessoa vem para cá com um determinado tanto de fluido vital, o que acontece se ela morre antes da hora? Então, assim, querida amiga, nós fomos até a pergunta 70 do Livro dos Espíritos. Olha que interessante. Que é feito da matéria e do princípio vital nos seres orgânicos quando estes morrem? Se liga, a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. De onde saiu o princípio vital? Saiu do fluido cósmico universal. O que isso quer dizer, Érica Reis? Que nós não chegamos aqui com uma quantidade determinada de fluido vital. Esse princípio vital começa a atuar nas mitocôndrias, nas nossas células, e ele vai aumentando à medida que o nosso corpo vai crescendo, à medida que nós vamos crescendo, primeiro num diapasão muito grande, depois ele atinge a estabilidade na maturidade, ele começa a cair quando nós envelhecemos. Natural isso, o nosso corpo morre porque esgotou-se o fluido vital que é produzido nas células. Então, se a pessoa desencarnou antes desse tempo, com 40, 50 anos, o que aconteceu? As células param de produzir esse fluido vital e o fluido vital que está ainda no corpo físico, ele vai se misturando ao fluido cósmico universal, ou seja, não há assim nenhum
problema quanto a isso. Os problemas que podem repercutir dependendo da maneira como a pessoa desencarnou são outros temas que não vamos tratar neste momento, mas eles são tratados também particularmente no livro O Céu e o Inferno. Ok? Acho que está tudo aqui. Já falamos tudo. Gente, eu tô com calor. Eu vou então tirar a jaqueta. Eu vou ficar sem jaqueta porque hoje eu pensei que estava mais frio. Eu toquei uma camisa de flanela, menino de Deus, é a mesma camisa que eu participei do programa Se Liga Manolo na Rede Boa Nova, que é todas sextas-feiras, às 10 da manhã, e nós estamos também fazendo aqui de casa, então eu botei, falei, vou usar ela de novo agora, né, pra já depois ver o que faz, mas não dá não, só com a jaqueta e com a blusa não dá, dá só com a camisa. Ok, meninos e meninas? Dados os recados, obrigado ao pessoal que nos assiste lá do Facebook, lá de Ubatuba, e também um alô para a Sandra do Grupo da Prece lá de São Vicente. Ela também abre sala para que todos possam assistir. Ok, meninos e meninas? Continuem compartilhando esta live com os teus amigos, continuem mandando as perguntas, maravilha, e olha, estamos quase nos 1000 inscritos lá no youtube.com/Manolo Quezada Palestrante. Vamos lá, galera, que dessa vez vai, e vamos para o assunto de hoje. Filhos da Luz, ei, lari, larai. Mensagem do livro Um Modo de Entender, o médium Francisco do Espírito Santo Neto e o Espírito Comunicante Al-Hamed, que, como eu digo cada vez que eu falo sobre o que ele escreve, é um espírito assim, de uma lucidez que é impressionante. É impressionante. Então, vale a pena comprar esses livros dele, tem um modo de entender, e o outro que eu acho assim que é maravilhoso é o Renovando Atitudes. Espetaculares, todos eles. Renovando Atitudes é maravilhoso também, e o Conviver e Melhorar, que também eu tiro muita coisa para falar assim nessas palestras de improviso, nessas palestras praticamente de sopetão, tiro muita coisa de lá. E é um livro também espetacular. O Conviver e Melhorar é com o Batuíra e com a Lourdes Caterine. O Batuíra todo mundo conhece, aquele portuguesinho danado que veio para o Brasil ainda no século XIX. Ok, meninos e meninas, e vamos caminhar aqui. Cobra parada, não engole sapo. Segura porque vem aqui, olha. A ordem e a plenitude do universo nos são reveladas à proporção que nos tornamos lúcidos para recebê-las. Isso é fácil de perceber, não é? Quantos planetas nós tínhamos no início do século XIX, por exemplo? Não passava de 6 ou 5, talvez. No século XX ficamos com 9, até que percebemos que Plutão não era um planeta, era só um corpo celeste, então foi diminuído. Isso por quê? O universo? Não, o universo continua exatamente o mesmo. O universo, como diria o Gilberto Gil, continua lindo. Se ligou? O que mudou? A nossa capacidade de visualizarmos o universo. Então isso por quê? O conhecimento se aumentou. E aumentando a luz do conhecimento, aumenta o quê? Os inventos. Os objetos para que nós possamos olhar o universo. Hoje, com o Hubble, hoje nós conseguimos abarcar praticamente até as fronteiras do universo conhecido. Se ligou? Então veja, quanta coisa que foi descoberta. E não só na parte assim astronômica, na parte da medicina, na parte das comunicações, a utilização de tantos equipamentos que nós não tínhamos a mínima ideia no século XIX,
No século XX começaram a aparecer, se transformaram em verdadeiras coqueluches e o século XXI nos prepara verdadeiras emoções. Eu acho que Deus, quando começou o século XXI, Ele olhou para o povo do planeta Terra e falou: é com emoção ou sem emoção? E nós, que adoramos uma emoçãozinha, gritamos quase em uníssono: com emoção, Deusão! E aí nós temos um século XXI, ou pelo menos esse início de século XXI, com bastante movimento, com bastante novidade, com bastante coisas para que nós comecemos a melhorar a nossa visão. Então nós temos que nos tornar lúcidos para perceber o que? A ordem e a plenitude do universo. Lúcidos, luz. Nós temos que nos iluminar. Para quê? Para que consigamos perceber o quanto esse universo criado por Deus é maravilhoso e criado por Deus para quê? Para que nós possamos caminhar para a felicidade. Por quê? Porque nós vamos caminhando de simples e ignorantes até atingirmos o status de espírito puro e aí teremos a felicidade plena em relação a Deus e em relação aos que ainda não conseguiram atingir esse status. Se ligou? Tem mais! A mente! Já falamos isso daqui, acho que na primeira palestra que nós fizemos, depois que começou o isolamento social. Se liga, é a mesma coisa. Olha, a mente, quando se expande e capta novos conceitos, jamais volta ao seu tamanho anterior. Einstein: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho anterior. É a mesma coisa. A espiritualidade junto com a materialidade. O gênio do espírito e o gênio da matéria. Então nós temos que perceber que é tudo junto e misturado. Ah, Manolo, então, cada vez que nós nos abrimos a uma nova mensagem, a uma nova visão, a uma nova ideia, nós nunca voltaremos a sermos os mesmos. Isso é o que um professor de história, por exemplo, comenta com os alunos. Nós, professores de história, não pedimos decoreba. Enganam-se quem pensa isso. Nós pedimos o quê? Reflexão. Reflexão do que foi lido, para quê? Para que nós consigamos entender o processo. Então, um professor de história, um professor de filosofia, um professor de sociologia ensina ou mostra aos seus alunos pensar, refletir. Por quê? Só ler, só decorar não adianta nada. Viramos assim locutores de livros, não é? E vamos, citamos isso, citamos aquilo outro, mas e o essencial? O que adquirimos disso com a nossa reflexão? O entendimento desse processo todo. Se ligou? Então não é decorar, é ler, refletir e colocar para dentro de nós o produto dessas reflexões. Aí não precisa decorar, por quê? Porque sabedores do processo, nós caminhamos mudando as nossas atitudes diante do aprendizado de maneira muito mais fácil do que quem decora. Por quê? Porque quem decora fica travado. Quem decora trava. Então, não decore, entenda. Por quê? Porque aí nós estamos abertos a novas propostas. É Kardec. Kardec não decorou. Kardec entendeu, refletiu e dentro dessa reflexão nos deu essa maravilhosa doutrina que abraçamos, o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos. Então, reflitam. Coloquem para dentro os processos, para que esses processos surjam de dentro para fora com mais espontaneidade, com mais facilidade. Se ligou? Tem mais! Olha só! Olha! A vida exterior é um relato plasmado do reino interior. É o retrato plasmado do reino interior. Por quê?
Porque nós vemos de acordo com o que nós sabemos, com o que nós entendemos, com o que nós fazemos de todo o aprendizado dos nossos relacionamentos. Tudo isso está aqui dentro. E nós colocamos para fora e enxergamos dentro do nosso processo de vida. Se ligou? Então, o que eu vejo lá fora é reflexo do que está aqui dentro. Vai vendo. Portanto, nós criamos com nossas convicções, ideias e pensamentos o céu ou o inferno em que vivemos. Ah, Manolo de Deus, como é que é isso? Pois é, nós sabemos que essas figuras, céu e inferno, não existem. Isso é o quê? Isso é plasmado pelas nossas ideias, olha, pelas nossas convicções. Percebeu? Então, nós criamos o sofrimento e nós criamos o bem-estar de acordo com o que nós pensamos da vida. Se nós temos ideias assim daquelas ortodoxas, nossa, nós vivemos no inferno, sentimos até o calorzinho, sentimos até o cheiro do tinhoso chegando. Ai, ai, ai! Por quê? Porque é isso. A gente plasma isso, a gente vive isso. Cara, você nunca vai entender que isso não existe. Mas, refletindo, entendendo o processo da vida, entendendo que somos espíritos, aí sim, nós vamos percebendo que vamos modificando o que somos. E à medida que nós vamos melhorando, nós vamos encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando cada vez melhores. Cada vez com mais conhecimento, com mais entendimento do que seja a própria estrutura da vida. Se ligou? Então, desde já, podemos viver no céu? Ah, que maravilha, sim! Vamos que vamos! Não precisa nem cantar que nem o pessoal do Cream Cheese Filadélfia, valeu? Não precisa! Não precisa. Nós vamos viver bem por quê? Porque nos relacionamos bem, criamos boas ideias, criamos bons relacionamentos, temos boas atitudes diante da vida. Uma vida assim da hora, uma vida no céu, um céu maravilhoso. O contrário, um inferno. Se dá mal com todo mundo, briga com todo mundo, xinga todo mundo, reclama de todo mundo. Tá vivendo o quê? Um inferno aqui na terra. Vixe Maria! Percebeu? É escolha. E essa escolha vai depender do grau de iluminação interior que nós tenhamos, do grau de conhecimento que nós tenhamos. Valeu, fui, porque tem mais. A mente. Ah, não, isso daqui já foi. Ah, aqui eu passei antes. Nossa intimidade nos aproxima ou nos afasta das belezas exteriores por sintonia e atração. Percebeu? Por que é que nós ficamos tão deslumbrados, particularmente esta semana, com o horizonte? Porque nós estávamos afastados desse horizonte. Nós estávamos muito preocupados em ganhar dinheiro, em garantir o nosso emprego, em continuar isso, em continuar aquilo, em fazer isso, fazer aquilo. Aí bastou um mesinho de um afastamento não total para que nós percebêssemos que existem outras coisas para que nós possamos nos alegrar, para que nós possamos ter felicidade. E aí nós fomos para a natureza. Se ligou? Sintonia e atração. Então, as belezas exteriores estão de acordo com o que eu acho que é uma beleza exterior. Se uma beleza exterior para mim é só dinheiro, eu só vejo dinheiro na minha frente, não me preocupo com um rio limpo, não me preocupo com uma atmosfera limpa, não me preocupo com uma boa paisagem, com um sol vermelho de outono. Valeu? E tem mais! Tudo que nos rodeia foi estimulado por nossa mentalidade, que detalha a nossa posição diante do mundo. Por aquilo que a gente expressa, por aquilo que a gente gosta, por aquilo que a gente manifesta diante das pessoas, diante de nós mesmos, é que nós percebemos como é que nós estamos em termos de mentalidade. Se ligou?
Se nós somos assim tacanhos, se nós somos assim retrógrados, nós vamos ver pecado em tudo. Mas agora, se nós temos uma postura de acordo com o que nós estamos vivendo, entendendo e entendendo que ninguém precisa pensar como nós para ser tão bom quanto a gente ou para ser tão ruim quanto a gente, aí a nossa visão é um pouquinho diferente. E nós vamos compreender que as pessoas pensam o que quiserem e nós também. Desde que, é claro, atendamos às leis de Deus, atendamos à lei áurea do Espiritismo, a caridade e o amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Ok? Olha aqui mais. Utilizando crenças e pontos de vista correspondentes à nossa estrutura mental. Crenças e pontos de vista. É essa a história. Tem tantas religiões, por quê? Tem tantas religiões porque cada um de nós tem uma maneira de entender a divindade. E dentro dessa maneira de entender a divindade, nós temos de oferta o correspondente ao nosso pensamento. Então, quem precisa de uma religião mais rígida, vai para essas religiões mais rígidas. Os luteranos têm uma série de coisas que levam realmente uma vida assim muito certa, muito séria, muito cheia de regras, muito cheio disso daqui. Quem é um pouquinho mais liberal já pode ser até católico, né? Que apesar do fato de que pode terceirizar, se vai para o espiritismo. E quando não é consciente de si, foi para o espiritismo, desiste. Por quê? Porque não tem terceirização. Ah, como assim, mano? Não tem. No espiritismo não se terceiriza nada. Você é dono dos teus atos. Consequentemente, dono do que você originou. Dono dos efeitos a que você deu causa. Percebeu? Não tem ninguém para pedir a nossa intercessão, para interceder pela gente. Não tem. Percebeu? Por quê? Porque não dá para terceirizar os nossos atos. Ok, meninos e meninas? Ó, nossa estrutura mental, aos padrões de pensamento, as ideias que usamos para compreender nossa existência e nossa realidade. Se ligou? Por quê? Porque nós temos histórias anteriores, nós temos é a matriz. Então todos nós temos uma capacidade de ler o mundo e um modo de compreender. Isso quer dizer que a nossa capacidade intelectual e emocional, diferente umas das outras, diferentes uns dos outros, nós temos diferentes do que as outras pessoas. Então nós ficamos sempre assim em relação aos outros. Nós somos diferentes, não somos iguais às outras pessoas. Se ligou? Olha, pela qual a pessoa consegue avaliar sua vida interna e externa. Então, intelectualmente e emocionalmente, nós avaliamos a maneira como somos e avaliamos a maneira como as outras pessoas são, como o exterior acaba sendo. Ok, meninos e meninas? Tem mais? Tem! Portanto, a nossa clareza de raciocínio e a nossa capacidade de percepção constituem subprodutos mentais, emocionais e espirituais de tudo que vivenciamos e adquirimos na vastidão dos tempos. O que isso quer dizer? Que hoje nós estamos na nossa melhor versão. Simples assim. Ah, Manolo, mas o fulano não vale nada. É o que ele conseguiu. É o que ele conseguiu. Nós também já valemos menos do que o fulano. E, no entanto, continuamos caminhando,
continuamos percebendo a vida de uma maneira melhor, continuamos nos colocando dentro de padrões não retrógrados, aceitando os momentos que vivemos, aceitando os dias que vivemos, aceitando o mundo em que nós reencarnamos. Percebeu? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós temos histórias diferentes, pontos de vista diferentes e que nós não somos literalmente iguais a ninguém. Ok? Porque nós conseguimos isso na vastidão dos tempos. Eu gosto de dizer que nós já vivemos de Jesus até agora, seguramente 20 encarnações, dá mais ou menos 2000 anos. A gente pega 100 anos entre encarnado e a erraticidade, dá 20 encarnações. Imagina como nós éramos há 20 encarnações passadas. Assiste os filmes para ver como nós éramos assim, aqueles comprometimentos. Com quem nós tínhamos comprometimentos? Com ninguém, conosco só. Se ligou? Hoje melhoramos muito, mas são 2000 anos já passados. A gente ainda continua lá. Por quê? Porque não se abriu a novas propostas, a novas ideias. Se ligou? Jesus não foi compreendido. Ainda está sendo estudado para que nós o compreendamos. Percebeu? Tem mais. Tem mais. Aqui. Certas criaturas são caracterizadas por processos e atividades psicológicas obscuras e empobrecidas. São escravas da mentalidade alheia. Por quê? Maria vai com as outras. Manolo de Deus, como é que é isso? Maria vai com as outras. Não consegue discernir nada. Está sempre indo atrás. Percebeu? E o que acontece? Se dá mal. Ok? Beleza? A gente volta já já. Vamos aqui para ver se tem alguma coisa. Gabeira, novidade aí? Tem? Não? Me fala, poxa vida, é sexta-feira e o pessoal foi todo pra balada mesmo hoje. Kátia. A Kátia Souza. Ô, Kátia Souza, você tá na Argentina, Kátia Souza. Aí sim, hein? Vixe Maria. Obrigado, Kátia Souza. Um abraço a nossos hermanos argentinos e que podamos nos ver em situação melhor. Graças. Então vamos continuando. Por quê? Porque nós temos que entender que ninguém tem que dar rumo para a vida da gente. Podemos conversar, podemos fazer, mas temos que crescer. Para quê? Para que nós não viremos papagaios. Para que nós não fiquemos só falando disso, daquilo outro. Claro que todas as ideias têm dono. Tudo já tem dono. Mas nós podemos compreendê-las de uma forma diferente. E fazer com que a nossa vida fique um bocadinho melhor. Percebeu? Então, nada de ser Maria vai com as outras. Para isso, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que crescer. Olha só. Sua capacidade de sentir e de agir depende invariavelmente do humor, pois seu equilíbrio emocional está preso ao estado psíquico dos outros. Humor. Tá de bom humor, tá de mau humor, tá nervoso, tá irritado, tá feliz, tá isso. Percebeu do que é que depende? Depende de um momento. Não depende da conquista interior. Percebeu? Então, nossa, eu tô nervoso hoje, nem fala comigo aquele negócio do chefe. Lembra aquele negocinho que tinha? A gente virava assim, um triângulozinho. Então, quando estava irritado, irritado. Quando estava bom, estava bom. Quando estava ruim, estava ruim. Percebeu? Não dá para viver assim. Não dá para viver de acordo com o que o outro pensa ou de acordo com o que nós estamos. Não. Nós temos que viver de acordo com o que nós já conquistamos dentro das nossas encarnações. Porque não foram poucas. Então, viver do humor
Por quê? Porque o equilíbrio emocional está preso ao estado psíquico dos outros? Ah, não. Então se o fulano está de mau humor, eu fico quietinho assim, esperando que ele melhore. Ou se eu estou de mau humor, eu não deixo ninguém falar. Ah, para! Que é isso? Menos. Se ligou? Tem mais. Passam grande parte do tempo tentando mudar o temperamento daqueles com quem convivem. Então, nós vamos tentando fazer com que as outras pessoas tenham o mesmo comportamento da gente. Então, se eu estou isso, eu estou aquilo, dependendo de como eu esteja, a atitude deles tem que ser essa ou ser aquela. Se ligou? Então não. Por quê? Porque a gente vai infundindo medo nas pessoas. E cara, não tem por que infundir medo nas pessoas. Não tem. Nós temos que oferecer às pessoas a liberdade de se expressarem como elas acham que devem se expressar. É claro que dentro, é lógico, de padrões de educação, de padrões de entendimento, de padrões de cordialidade. Isso é fundamental. Não podemos querer que os outros pensem como nós pensamos. Por quê? Não vai e satisfação pessoal para ninguém. Por quê? Porque um dia isso passa, um dia as pessoas se libertam, um dia as pessoas começam a entender que realmente não é a maneira mais lúcida de viver. E aí o que acontece? O pessoal vai que vai. Percebeu? Tem mais. São denominadas reféns emocionais. Ainda não acenderam o próprio achote para iluminar a casa mental. Pensam pelos outros, pensam de acordo com as outras pessoas. Ó, Archote tem muito em filme de Idade Média, né? Aqueles negócios que colocavam assim nas paredes para iluminar quando não tinha iluminação. É uma tocha, tipo tocha, né? O pessoal fala, não, isso é tocha, shot é shot, ok. Mas no fim fica praticamente tudo igual. Quem estuda Idade Média vê esses negócios dos filmes, tudo direitinho, não tem jeito, ok? Então, olha, reféns emocionais. Por quê? Porque estão sempre dependendo do humor deste ou daquele. Ou seja, ainda não conseguimos iluminar a nossa casa mental de maneira a vivermos dentro do que nós programamos para nós, do que nós achamos que seja mais interessante para nós. Percebeu? Então, vamos com calma, porque tem mais. Quando alcançamos o conhecimento superior, nosso estado de consciência se amplia e a visão interna é imediatamente iluminada. O que é conhecimento superior? A gente fala, nossa, é saber mais que os outros. Nem sempre. É saber mais de nós mesmos. Ah, Manolo, como assim? Claro, temos que saber de nós, temos que nos conhecer. Esse conhecimento superior é o que nos liga à divindade. É o que faz com que nós entendamos que não estamos aqui nem por primeira vez e que esta também não será a última vez que nós estaremos aqui. Se ligou? Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber o que eu sou. Eu preciso saber o que eu estou fazendo aqui. Eu preciso saber o que Deus espera de mim nesta encarnação. Por quê? Porque Ele me ofereceu todas as condições para que eu me transforme numa pessoa feliz. Perceberam? Enquanto eu não descubro isso dentro de mim, eu vivo pensando o que o outro pensa, eu vivo de acordo com o que o outro pensa, eu fico seguindo a imensidão do cosmos para nos colocarmos dentro dos propósitos de Deus para nós e dentro dos nossos propósitos, dentro dos propósitos de Deus. Tem um propósito para toda a humanidade, e é uma única humanidade espalhada pelo universo inteiro, a de que nós cheguemos a espírito puro. Agora, como chegaremos lá? Esse é o nosso propósito.
E nós vamos de maneira diferente, um de cada um. Ah, se ligou? Vai que é tua, garoto! Olha, e aí o que é que acontece? A nossa consciência se amplia. A gente para de pensar só no pequeno. E aí nós vamos pensar grande. Não é em grandes construções, não é em grandes fortunas, não é em grandes cargos, não é em grandes isso, nada. É na nossa colocação diante do universo. Se eu sou espírito e a cada reencarnação eu tenho que melhorar, farei disso o meu propósito. É claro que tem toda uma programação. E dentro dessa programação, nós vamos caminhando para cá, vamos caminhando para lá, vamos nos colocando aqui, vamos nos colocando ali. Percebeu? Isso quer dizer o quê? Que nós temos que ampliar o conhecimento das coisas exteriores, mas principalmente ampliar o conhecimento das coisas que estão aqui dentro, do que nós somos, quais as propostas que são feitas para nós e o que nós podemos propor em troca, ok? Eu vou beber um cadinho d'água, valeu? Eu volto já. 2 palitos. Água é bom, não é não, gente? Nossa! Água é uma delícia. Coca-Cola também é bom. Eu gosto demais. Vanderlei de Milac, eu e você, você e eu. Coca-Cola, tamo junto! Então, nós alcançando esse conhecimento superior, esse conhecimento que transcende este pequeno momento materializado que nós estamos, a nossa consciência se ilumina, fazendo o quê? Com que nós caminhemos cada vez mais e melhor. E tem mais! Isso é o que fez João dizer: a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Que luz é essa? Jesus, a luz do mundo. E ele fala para os apóstolos: vocês são a luz do mundo. Percebeu? Se ele falou para os apóstolos, ele está falando para nós também. Quando ele veio, ninguém entendeu nada, né? Nem os apóstolos acho que tinham entendido tudo assim, a ponto de entender mesmo o processo todo, não. Era muito novo aquilo tudo. O pessoal, então, daquela época, nossa, ficaram horrorizados, ficaram barbarizados, ficaram pedindo a sua morte. Por quê? Porque eles não conseguiram entender que a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Não conseguiram o entendimento. Continuamos trevas. O crucificamos e tal e coisa. 20 séculos depois, ainda estamos caminhando em termos de entendimento do que seja essa luz chamada Jesus, que nos diz que Ele é o caminho da verdade e da vida. E que sem Ele não chegaremos ao Pai. Quer dizer o quê? Que Ele vai pegar na nossa mãozinha? Não é isso. Ele já pegou na nossa mãozinha quando nos deixou os seus ensinamentos. Agora, cabe a nós entendermos o que fazer com esses ensinamentos, para que possamos caminhar cada vez mais rápido e cada vez melhor dentro das nossas propostas reencarnatórias. E tem mais, olha, quando tomarmos consciência da capacidade de materializarmos fora o que somos por dentro, compreenderemos que cada um de nós vive no mundo de luz ou de trevas que criou para si. É o céu e o inferno de novo, percebeu? A hora que nós tomarmos consciência dessa capacidade de botar para fora o que nós temos aqui dentro e de enxergar o mundo de acordo com o que nós temos aqui dentro, nós vamos obrigatoriamente tendo que tomar atitudes diferentes. E a atitude diferente é o quê? Você quer viver no inferno? Não! Nós queremos viver no mundo bom, no mundo melhor. Então nós temos que modificar o nosso interior para que o nosso interior se projete para fora de nós, iluminando as trevas exteriores. Exteriores, as nossas trevas.
Se ligou? Porque à medida que nós iluminamos o nosso interior, nós vamos transferindo luz para todos os pontos que nós olhamos. Aí vamos começar a ver as pessoas com olhos diferentes. Vamos começar a ver as pessoas assim, de maneira boa. Vamos começar a perceber e a entender que cada um pensa de uma maneira e que nós não podemos enxergá-las de acordo com os nossos humores. Percebeu? Aí nós vamos perceber que todas as pessoas têm direito a caminhar na direção que quiserem, desde que, é claro, obedeçam os padrões das leis de Deus. Não magoar ninguém, não jogar pedra, não fazer isso, não fazer aquilo. Percebeu? Aí nós vamos entendendo que nós podemos criar esse mundo de luz ou de trevas para nós mesmos. Isso através do nosso pensamento. Cara, nós podemos criar tudo o que nós quisermos de acordo com o que nós pensamos. O pensamento vai se modificando através do que fazemos com ele, das leituras que fazemos, das reflexões que fazemos, das atitudes que tomamos diante da vida. Percebeu? Então, vamos tratar de mudar. Para quê? Para que o mundo à nossa volta mude e para que nós tenhamos essa possibilidade de encontrar uma consciência mais além do que simplesmente esta encarnação. A propósito, há tantos mundos quanto o número de pessoas. Vamos dar uma voltadinha aqui só para ver? Aqui, ó. Então nós temos que tomar consciência para quê? Para transformarmos num mundo de luz ou de trevas que criou para si. E aí ele fala que há tantos mundos quanto o número de pessoas. Lembramos do quê? Física quântica? Multiversos? Lembramos? Claro! Imagina você que aqui está um universo, um mundo pessoal. A Marli está ali, outro universo pessoal. A Gabi está ali, outro universo pessoal. Hoje estamos aqui com mais um nos assistindo, que é o Wellington, um mundo pessoal. E toda a humanidade, um mundo diferente do outro. Para quê? Para que nós aprendamos uns com os outros. Para que aqueles que têm mais capacidade de nos mostrar a luz, nos orientem, para que nós, percebendo isso, refletindo sobre isso, vamos colocar dentro de nós essas mudanças tão esperadas desde a nossa criação. Se ligou? Tem mais, se liga. O meio ambiente da pessoa é um espelho onde é refletida a sua mentalidade. Ou seja, o que nós fazemos do nosso mundo é reflexo de nós. Não tem jeito. A casa, o trabalho, a família, a esposa, o marido. Enfim, tudo vai refletir o quê? O que nós somos por dentro. Se a pessoa gosta de reclamar de tudo, ela vai ter um mundo assim, só de reclamações. Não tem como ser diferente. Se só vê defeito, ela vai ter um mundo só de defeitos. Se ela só vê sombras, ela vai ter um mundo de sombras. E o contrário vale também. Se ela tem um mundo de incentivo, se ela tem um mundo de bons propósitos, se ela tem um mundo de luz, esse mundo vai se refletir do lado exterior. E aí, nós vamos ver o que somos por dentro refletido no que temos na vida encarnada. Ok? E olha que interessante. Tá quase terminando aqui. Jamais enxergaremos algo diferente de nós. Jamais. Nós sempre vamos enxergar o que nós pensamos. A hora que nós mudamos, a maneira de pensar mudou. Começamos a ver coisas diferentes. Olha que... Percebeu? Então, isso é o que nós chamamos de evolução do pensamento.
À medida que nós crescemos, à medida que nós modificamos a nossa maneira de pensar, vamos vendo um mundo diferente. E aí nós vamos entendendo aquela história do mapa do mundo. Não é o mundo, é só uma representação dele. Cada um de nós tem um mapa do mundo. Não quer dizer que o que nós temos é o mundo. Quer dizer simplesmente que a nossa visão interior foi colocada dessa maneira. E aí nós vamos entendendo que muitas vezes precisamos mudar. Nós filtramos os fatos e os acontecimentos que são iguais para todos, porque o fato é fato, é acontecimento, não tenha dúvida. Mas nós filtramos de acordo com o quê? De acordo com o que nós pensamos sobre aquilo. Por isso é que nós entendemos que não há como sermos absolutos. Não há nada absoluto a não ser Deus. Deus, a única coisa absoluta. O resto é tudo relativo. Por quê? Porque vai depender da maneira como eu enxergo o que eu estou vendo. Percebeu? E olha, os acontecimentos são iguais para todos, somente aquilo com que temos afinidade. Ou seja, nós vemos o que nós nos afinizamos. Apesar de toda coisa, o é diferente. Ok, meninos e meninas, esse é o nosso último. Vamos passar agora para o momento das perguntas, se tiver. Se não tiver, tem. Ah, então tá. Vamos lá, Gaberá, diga lá. Manolo, você poderia falar sobre as colônias? Ô, Érica, temos um monte de colônias. Eu, particularmente, como eu te digo, eu não decoro, né? Eu não tenho o nome de todas. Mas existem em determinados pontos. Tem uma no Rio de Janeiro, tem outra lá em Goiás, tem também no Amazonas, tem no Pará. Tem uma série de... Tem uma em Sacramento. Eu não sei os nomes, mas eu posso até, de repente... É que a telinha fica pequena, mas dá até para fazer uma palestra sobre isso. Eu tinha, inclusive, uma palestra sobre colônias feita, mas não consegui, assim, terminar, porque tivemos uns problemas, mas deu para entender. Agora, as colônias, Érica, são assim. Como nos diz o Livro dos Espíritos, nós vivemos todos juntos, realmente, encarnados e desencarnados. As colônias são lugares específicos onde as pessoas vão dentro de determinados padrões. Ok, meninas e meninos? Diga lá. Como aceitar essa transição planetária? Alejandra Espanha. Alexandra, nós temos que aceitar tudo assim, com discernimento e com resignação. Entendendo sempre que resignação é acomodação. Pelo contrário, resignação é um entendimento profundo sobre o momento que está acontecendo. Tem coisas que são fatais. Elas acontecem e acabou. A morte, a desencarnação é uma delas. Então isso é fatal. Temos que entender isso. E nos resignarmos a isso. Por quê? Porque senão a gente sofre enquanto está vivo. Não dá para sofrer enquanto está vivo porque vai morrer, não é isso? Senão a gente não vive. Ó que coisa louca. Se não viveu é porque está morto. Ó, morto em vida. A gente vai para Jesus. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ah, Manolo, percebeu? Então o que é que nós temos que fazer? Entender que isso é necessário ao planeta, faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa programação reencarnatória. Nós escolhemos estar aqui nesse momento e temos que tirar isso. Entendendo que nada é para pior. Nós vamos a maneira como nós encaramos a vida. Desculpem. E dessa forma nós vamos candidatar a um mundo melhor.
discernimento e resignação. Sem tanto medo quanto buscam colocar na gente, mas com cuidado. Porque é isso que temos que ter. Vigiar e orar. Sem medo, mas com cuidado. Ok, Alejandra? Gabi? Não há ninguém para interceder por nós? E a oração é inútil? Maria Helena Mesquita. Ó, Maria Helena, oração. Nós mesmos que pedimos. Se ligou? Nós. Agora, podemos potencializar isso. Eu oro, peço ajuda, todos nós acabamos potencializando esses pedidos. Mas olha que interessante, só vai funcionar se nós estivermos merecedores disso daí. Percebeu? O que quer dizer? Que não se engana a divindade, que não enganamos a ninguém. Por quê? Porque nós nos conhecemos. E como nós nos conhecemos, só receberemos se estivermos merecedores disso. Boa pergunta. O que fazer com essas pessoas? Só o retorno ao plano espiritual vai fazer crescer para um reencarne melhor? Marci Alves Luz. Não entendi, Gabi. O movimento da rua foi maior. O que fazer com essas pessoas? Só o retorno ao plano espiritual vai fazer crescer para um reencarne melhor? Que pessoas? Está falando das... daquelas que... Ah, sim, normal, Marciê. Assim, as que seguem as outras, né? A Maria vai com as outras, é isso? Ok. É tempo, né, Marciê? Por exemplo, tem pessoas que não vão se modificar nessa encarnação ainda. Elas vão ter que reencarnar e talvez mais de uma vez e mais de uma, para quê? Para entender esse processo todo, para compreender o processo, para colocar dentro delas valores além do que esses que nós estamos aqui e parar de endeusar, né? Porque nós não podemos endeusar ninguém. Nós podemos sim aproveitar o conhecimento que as pessoas têm, aproveitar as reflexões que essa pessoa nos oferece para que nós possamos fazer as nossas reflexões e para que nós também tenhamos o conhecimento, porque isso é transferência de conhecimento. É tempo, Marciê. Assim como nós, todos nós, demoramos muito tempo para sair de um mundo primitivo e chegar no mundo de provas e expiações, e agora estamos a caminho de um mundo de regeneração. Quem ainda não conseguiu chegar nesse ponto, vai desencarnar, como nós todos, vai reencarnar novamente, para quê? Para continuar o aprendizado. Nada é de um dia para o outro, viu, Marcia? Tudo é tempo, tudo é esforço, tudo é vontade, tudo é querer. Valeu? Gabi. Os caboclos e os pretos velhos também auxiliam na doutrina espírita? Li um livro da Dona Maria Modesto que fala sobre este assunto. Cristina Ezique. Cristina Ezique, todos os espíritos interagem. Se eles são chamados na Umbanda de caboclos ou de pretos velhos, é só uma denominação para quê? Para que eles percebam que ali está uma figura conhecida. No Espiritismo, eles se mostram talvez de outras formas, como nós temos notícia, e muitas vezes até como pretos velhos e realmente como caboclos. Por quê? Particularmente nos trabalhos mais densos, onde se trabalha com energias mais densas, de obsessores e tudo mais, o trabalho que eles fazem é simplesmente maravilhoso. Podem ter os nomes que quiserem, mas são os mesmos espíritos trabalhando, tanto na Umbanda quanto no Espiritismo, tanto nisso ou naquilo. Por quê? Porque somos espíritos, temos nossas funções, temos nossas probabilidades de trabalho, temos nossos vínculos conosco e com o entorno do planeta e com as casas espíritas, né? Então, sem problema nenhum, são os mesmos sim. Manolo, qual a sua opinião sobre esse momento que estamos vivendo, pandemia? Fátima Ferreira. Oi, Fátima, eu tenho assim uma opinião bem
razoável sobre isso. Eu também tenho tanto medo quanto as pessoas têm, porque o medo é inerente ao ser humano, mas eu busco me cuidar. Então eu estou aqui desde o dia 19 de março aqui em casa. Eu saí uma única vez para ir tomar a vacina da gripe, para você ter uma ideia. É claro que eu não fico o dia inteiro vendo notícia de pandemia. Por quê? Porque um pouco por dia num noticiário é suficiente. Mas os cuidados que nós temos que ter, esses sim, são importantes. Então, eu lavo as minhas mãos com frequência, uso álcool gel, vou fazer uma coisa, procuro higienizar os objetos que eu estou usando, de maneira assim consciente, dentro das normas que a OMS tem nos oferecido, que o Ministério da Saúde do Brasil tem oferecido. Agora, é um momento que vai passar, isso vai passar, não há nada que fique para sempre. Então, a hora que isso tudo passar, nós, espero, teremos um aprendizado muito maior em relação a esse tipo de coisas. E aí, eu espero que a humanidade realmente aprenda a prevenir esse tipo de coisas, porque não é de hoje, é de tempos atrás. Tanto Bill Gates quanto o ex-presidente Barack Obama nos avisaram. E o livro dos Espíritos também nos avisa que de vez em quando aparece uma epidemia. Aparece sim, teve gripe espanhola, teve isso, teve aquilo. Por que nós não nos preparamos? Percebeu? Por quê? Porque nós temos interesses outros que não o cuidar do nosso planeta, que não o cuidar do ser humano. Ok? Vai lá, Gá. Quando discordamos da forma que a outra pessoa vê as coisas, tipo, quando não respeito o próximo, estou errada? Não sou perfeito, mas dentro do possível eu respeito as pessoas. Gisleide de Moura Ruiz. Então, Gisleide, o respeito, assim, às outras pessoas é pessoal, né? Isso tá tudo o quê? Dentro daquilo, da falta de iluminação, dentro da falta de possibilidades maiores que a pessoa ainda não tem. Então ela vê o quê? Ela preconceitua, ela vê as pessoas com o que ela tem dentro dela, então ela não entende que as pessoas possam pensar diferente. Então nós temos que respeitá-los para quê? Para que eles percebam o respeito que devem ter conosco também. Agora, não podemos deixar que esse pensamento se transforme em ações contra o ser humano, contra o próximo. Quando isso vira um bullying ou uma falta de critério com as pessoas, ou uma falta de respeito mesmo, assim, visível, não aquele disfarcinho, e mesmo disfarcinho nós temos que tomar providências, nós temos que ficar dentro do que nós sabemos, dentro do que nós já assim aprendemos. E entender que essa pessoa, por pior que ela seja, ela vai melhorar um dia. O ato que ela comete realmente é ruim, mas a pessoa tem uma caminhada muito grande ainda para entender o outro ser humano. Ok? Fim nas perguntas. Fim nas perguntas, recadinhos. Ok. E Maria Augusta Liberti, de Caldas, Minas Gerais. É essa mesma, a nossa amiga Guta. Vera Tacolini, obrigado por estar conosco. Valdete Aparecida, da Casa Branca do Caminho, de Vila Formosa, um abraço. E a Cristiane, do Centro Espírita Paulo de Tarso, do Alto do Mandaqui. Muito obrigado pela conexão, muito obrigado por estarmos juntos. Lembrando que tudo que eu falei está nesse livro, Um Modo de Entender, do querido Francisco do Espírito Santo Neto e do Espírito Hamed. Amanhã é sábado, não temos função, no domingo também não e na segunda também não, porque é meu dia de rodízio. Valeu? Então, nós estaremos de volta na terça-feira. Ao pessoal de Ubatuba, muito obrigado. Ao pessoal que compartilha as nossas lives através de salas de vídeo, através dos seus amigos, muito obrigado. E tenham todos um fim de semana maravilhoso. Fui!